Eu sou o Matheus Mendes e hoje eu vou apresentar o Control Service ERP. É um sistema de gerenciamento para empresas no ramo de dedetização, limpeza e higienização de caixas d'água e impermeabilização. Pode parecer um domínio simples, mas ele tem 3 drivers de negócio que são muito importantes para as decisões arquiteturais que eu tomei. O primeiro driver de negócio é a conformidade regulatória. A empresa é regulamentada pelo INEA e precisa mensalmente gerar um relatório de acompanhamento das atividades da empresa. Qualquer inconsistência nos dados dos insumos químicos, dos serviços prestados, é um risco jurídico real para a empresa. O segundo driver de negócio é a administração de múltiplos CNPJs. A empresa precisa operar como uma única entidade, mas ela se fragmenta juridicamente em 2 CNPJs por razões fiscais e regulatórias. E isso parece ser um detalhe administrativo, mas eu vou mostrar que isso dita o design do banco de dados e dos documentos que o sistema precisa gerar. E o terceiro driver, a equipe de um. Esse é o driver mais determinístico de todos, porque todas as decisões que eu vou apresentar aqui, qualquer arquitetura que eu adotei, ela precisa ser operada por uma única pessoa. Agora falando sobre os atributos de qualidade, eu priorizei 3. O primeiro é a confiabilidade, porque os dados coletados pelos operadores de campo não podem se perder, e eu vou mostrar como eu fiz isso mais para frente. O segundo é a conformidade legal. As regras do INEA precisam estar embutidas nas estruturas de dados do sistema e não serem validadas somente na UI. E o terceiro é a manutenibilidade, porque a solução precisa ser operável por uma única pessoa. O problema é que esses 3 atributos de qualidade acabam entrando em conflito. A presença de múltiplos perfis de CNPJ exigem que eu faça um isolamento dos dados, porque um perfil é regulamentado pelo INEA, enquanto o outro não, além das alíquotas tributárias que são diferentes. A forma que eu encontrei de manter um único banco de dados foi fazer um isolamento lógico. Toda entidade, ou seja, os documentos que precisarem estar atrelados a um CNPJ, carregarão consigo um ID chamado Tenant ID. E aí eu não posso correr o risco de acabar esquecendo de perguntar em qualquer requisição para qual CNPJ eu estou buscando. Então será configurado um filtro global e obrigatório, e toda consulta já sai com esse critério aplicado automaticamente. Agora eu vou falar da decisão arquitetural mais difícil que eu tive que tomar. Os meus operadores de campo atuam em locais com a rede móvel muito instável, zonas rurais, subsolos de condomínios, reservatórios industriais, e por conta disso, a gente pode correr o risco de atrapalhar o fluxo de trabalho com uma rede instável e, pior do que isso, perder dados de campo. E pensando nisso, eu adotei uma estratégia de um aplicativo offline first, que funciona da seguinte forma. Em um primeiro momento, ainda com a rede estável, o operador sincroniza todo o seu roteiro de serviços do dia. E a partir do momento que o seu roteiro de serviços está sincronizado, o aplicativo roda completamente offline. Todo e qualquer relatório fotográfico ou textual, além das baixas dos serviços executados ou não, fica guardado localmente no aparelho do operador. Num último momento, quando ele terminar toda a sua esteira de serviços, ele pode sincronizar novamente com o back-end, enviando todo esse relatório de uma forma mais concreta e segura e sem correr riscos. Agora aqui, tendo a visualização do contexto do sistema, nós podemos ver que temos 3 agentes externos: o pessoal do escritório, os meus operadores de campo que usam o aplicativo offline e uma API de emissão de notas fiscais que é quem vai fazer essa integração da emissão para mim. O pessoal do escritório vai trabalhar com uma single page application na web, o pessoal, os operadores de campo com esse aplicativo móvel offline first, aqui o back-end da aplicação, que faz toda essa comunicação entre o front do administrativo e o front do operacional. Por fim, podemos entender aqui na nossa visualização de componentes como é que esse back-end vai funcionar. E ele é dividido em módulos e cada módulo tem sua responsabilidade separadamente. Podemos ver aqui também que o módulo comercial é o coração do sistema. Praticamente todos os módulos precisam conversar com ele e centralizar tudo no módulo comercial. Ele recebe informações do gerenciamento para saber qual perfil CNPJ está responsável por qual serviço ou qual documentação. O módulo operacional vai precisar conversar com ele para enviar o roteiro de serviço para os meus operadores de campo. O financeiro precisa dizer qual cliente está inadimplente ou não para o agendamento dos serviços. O modelo de relatórios vai buscar nele quais serviços foram executados ou não. Bom, com a visualização agora dos componentes do meu back-end, fica evidente a escolha do estilo arquitetural monólito modular. Eu até considerei microserviços, por exemplo, mas distribuir esses módulos que eu tenho em serviços separados e exigir transações compensatórias via padrão Saga, observabilidade distribuída, múltiplas pipelines de deploy, coisas que são inviáveis para se comprometer como um único desenvolvedor. O monólito modular me dá o que eu preciso, garantias ACID, entre os módulos, um único artefato para implantar e módulos particionados por domínio, o que preserva a coesão, evita o conceito do Big Ball of Mud. Além de tudo, o monólito modular ele é um ponto de partida estratégico e não necessariamente visto como uma limitação, porque no futuro, se a empresa crescer e a equipe de desenvolvimento também, eu posso particionar esses módulos internos para serviços independentes no futuro. Então, o monólito modular é um ponto de partida estratégico, não necessariamente uma limitação do meu sistema.